sair, só de sunga. Amanhã eu quero sair só de sunga e óculos escuros no carro. Ó, presta atenção. Para abrir o programa, Eduardo Panzi recebeu uma informação muito importante agora. Daqui a pouco nós vamos seguir nessa pegada aí sobre as especulações do Atlético nas últimas horas. Mas essa parece que não é especulação, não. Eduardo Panzi, câmera 2 nele. Atenção, silêncio no estúdio. Boa tarde. Boa tarde, um abraço, telespectador. A informação que vem do Rio Grande do Sul, JB Filho, da Rádio Bandeirantes. João Batista Filho. Exatamente, grande repórter, Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes do Rio Grande do Sul, também do Donos da Bola, de que o Atlético, o presidente Nepomuceno, teria ligado para o Grêmio, oferecido o dátolo e aí num acordão para abater a dívida ou parte da dívida que o Atlético tem com o Grêmio por conta do Vitor, da vinda do Vitor, teria oferecido ao Grêmio e, segundo o JB Filho, também a comissão técnica do Grêmio não gosta do dátolo. Ele não agradaria à comissão técnica. Talvez a diretoria tenha gostado da ideia, mas que a comissão técnica do Grêmio inicialmente não aprovaria. Bom, é uma notícia importante, uma informação importante, vinda lá do Rio Grande do Sul, confirmada por outras fontes, pessoas sérias. O nosso André Salles ligou na redação aqui há 5 minutos com essa mesma informação também. E ele não falou com o JB, curioso é isso. Não falou ele com o não JB. falou com o JB. Hoje pela manhã eu recebi um contato no WhatsApp do Rafael Pfeiffer, que é da Rádio Guaíba, tratando do mesmo assunto, basicamente do mesmo assunto. O presidente Daniel Nepomuceno negou, mas a informação que vem, segundo o Edu, que falou com o João Batista Filho, o João Batista falou com alguém do Grêmio que confirmou essa informação ao João Batista, de que o Atlético teria oferecido, então, dátolo para confirmar a audiência rotativa. Se o Atlético quiser uma graninha, tem que ser agora, porque ao final do ano ele vai embora sem... Exatamente. Mas o presidente negou o quê? Que ele tivesse oferecido ou que o Grêmio tivesse O presidente Daniel interesse? Nepomuceno negou que tivesse qualquer negociação, qualquer interesse, qualquer coisa envolvendo o dátolo ou o Lucas Prato com São Paulo. Só que, não convencido, apesar de agradecer aqui a atenção do presidente, sempre muito atencioso, eu fui lá com gente do São Paulo para saber esse negócio do Prato. A pessoa do São Paulo me disse, você está colocando um R e um T a mais. Eu falei, então o Pato. Sim. Então, mas deixa o São Paulo com o Pato para lá. O assunto é Atlético, o Lucas Prato. E ontem, até acho que o Léo Gomes fez uma pergunta ao Lucas Prato, ele disse, aqui no Brasil estão acostumados com um jogador que fica trocando de clube e tal. Mas eu não vou, não é assim que eu faço, não é assim que... E aí parece que fica mesmo. Agora, essa do dátolo aí está muito claro, né, gente? O Atlético está querendo, claro. Né, Sim, não tem interesse em renovar, quer fazer uma grana, e aí o Fluminense não virou ainda, pintou esse negócio do Grêmio, o Grêmio não aceita, quer receber e tal. E aí a coisa está nesse pé. O que vocês acham disso? Deixa eu falar com você. Boa tarde. Boa tarde. Grande... Mostarda Heinz, que é a boa. Um abraço, Everton. Boa tarde a todos. Olha, o dátolo, além de machucar muito, a tendência é que ele não é tão necessário mais hoje no time do Atlético, né? Em função do elenco recheado ali de meias. Ele tem o Casares, que é o titular na posição, ele tem o Otero, que chegou para ser o reserva imediato. Muita gente imaginava que ele brigaria com o dátolo, mas bem ou mal é um reserva para a mesma posição. E ainda tem mais um detalhe. O próprio Lucas Prato, que está longe de ser um armador em termos de características, quando entrou no domingo com o Fred em campo, no domingo não, no meio de semana, com o Fred em campo, na segunda, ele entrou centralizado na linha de 3. Né? É uma opção também para jogar no mesmo espaço ocupado por esses armadores. Ele não é um armador de característica, muda o estilo, mas o posicionamento é o mesmo. É um cara centralizado ali na linha de 3 homens de ligação que o Atlético tem. Então, são muitas opções. Eu gosto do Dátolo, acho um bom jogador, gosto da atitude que ele tem com o Atlético, né? As entrevistas que ele dá, o jeito com o qual ele se comporta em campo, a relação com a torcida. Sempre gostei do Dátolo em todos esses aspectos. Não digo que é um mau jogador, quando eu falo que ele não é imprescindível mais, não é diminuindo o atleta, é porque tem outras opções. Então, talvez nesse ciclo assim, de gestão do elenco, né? Vai um para cá, outro para lá,
talvez a diretoria enxergue mesmo que ele possa ser negociado. Acabou de chegar um armador, já tem o Casares, que é um dos principais jogadores do time, tem essa opção de utilizar o Dátulo ali, como eu falei, o Luan daqui a pouco vai voltar. E não estou falando necessariamente de jogadores iguais ao Dátulo de características, mas mesmo não sendo exatamente iguais, são concorrentes de alguma maneira. Porque cada um, ao seu jeito, né, ocupa ali a linha de meias. Então, eu só acho que ele pode vir a não ser descartável, a não ser imprescindível. Eu acho que hoje ele seria muito útil ao Atlético. Não, eu também acho. Hoje na rodada, porque, por exemplo, porque o Casares só volta em setembro, outubro. Não, eu também acho. A não ser que o Otero... Eu não sei o que esse Otero joga. Exatamente. A não ser que o Eu Otero tenho a brilhe. minha análise de hoje. E o Prato, eu também não sei se o Prato vai se adaptar a essa função. O Dátulo eu já sei o que é. Edu, então, mas o Atlético precisa fazer. Essas dúvidas que são geradas de adaptação, de organizar esse time aí, elas dependem muito, diretamente do trabalho do treinador. Se o Marcelo for ferrinho de dentista, treinar, souber repassar isso para os jogadores acabam conseguindo assimilar o que é o treinador. Mas se não quiser... Deixa eu só partir para antes da Dimara, que vai falar também sobre essa questão do Dátulo. Põe aqui, por gentileza, uma enquete que está agora no @, os donos da Bola MG, e você que está ligado aí pode participar, aliás, deve participar. Os donos da Bola MG está aí, ó. Você aprova a saída de Dátulo? Hoje, 62%, só que são poucos votos, mas a gente vai atualizando. Começou agora, há um minuto, nem isso. Você aprova a saída de Dátulo até aqui, 62% sim, 38% não. Dimara Oliveira, você aprova a saída de Dátulo? Boa tarde. Só, boa tarde para todo mundo. Eu acho que o pensamento da diretoria do Atlético é bem próximo a esse a que o Cadu se referiu. Acho que é isso, é final de contrato, é uma possibilidade de resolver uma outra situação que custa a situação caro. do Vitor, custa caro, as opções, a forma de jogar, as alternativas táticas que o Marcelo tem com os jogadores que ele tem neste momento, mas eu concordo com o Edu no que diz respeito ao momento. O Casares ainda contundido, o Otero que está chegando e a gente não tem. Né? Não, ele também está contundido. E sempre se contunde. É o momento do Atlético também. Às vezes agora é a hora de fazer dinheiro. E vou dizer mais, tem hora que a diretoria tem que pensar desta forma. É o financeiro, é a questão dos jogadores que estão lá, é você conservar uma situação econômica que você tem. E acho que tem momentos que você tem que fazer isso. E acho difícil que o Grêmio aceite. Exatamente pela trajetória, porque está se contundindo muito, porque essa temporada ainda não se mostrou da forma como se queria. Talvez essa rejeição, que não é uma rejeição, detesto o Dátulo. Claro que não, é um jogador que tem a sua utilidade, tem a sua forma de jogar, gosto do Dátulo como jogador, e talvez a dúvida da diretoria do Grêmio seja exatamente essa. Vou resolver um problema financeiro com o Vitor e trazer um jogador que eu também não sei se vai jogar. Outra coisa também, né, Dimara? A informação chega aqui lá com a mesma velocidade. Então os caras de lá sabem que ele se machucou, que ele vem de contusão. Os caras sabem que ele não é titular aqui. Ele jogava lá também. O Grêmio perdeu o Juliano também. Exatamente. É um nome do mercado. O Grêmio vai atrás de quem? Hoje. Olha, só para finalizar, você pediu para finalizar ainda sobre esse assunto? Não, eu ia dizer isso que o Pantes falou, o Grêmio perdeu o Juliano e só para completar, o Juliano ganhava R$700 mil. Nossa. É muito. Então ele deu uma aliviada na folha de pagamento do Grêmio não gigantesca. Vale, né? Não vale, mas... Não vale mesmo. Não vai jogador, mas Nossa 700 mil. Mas ao mesmo tempo... A gente vai convidar o Pachecão, o professor Pachecão, Sim, para tratar Pachecão. desses números, né? Aqui no programa em outra oportunidade, porque o Atlético, 11 da manhã no domingo, pega o Palmeiras e o Cuca está sinalizando com uma mudança lá, hein? Ele tá finalizando. Vamos primeiro ver o que vem lá de São Paulo para a gente. A gente comenta de uma mudança que pode estar sinalizando, porque o reserva do Prazo, o Wagner, garantido que está tranquilo para enfrentar o Atlético, mas está pintando uma mudança aí no ataque. Veja aí. Nome: Wagner Antônio. Idade: 26 anos. Missão: substituir Fernando Praz no gol do Palmeiras. E aí, será que ele está preparado? A gente vem trabalhando junto com ele e creio que estou preparado para assumir essa responsabilidade e ajudar meus companheiros, se Deus quiser, a conquistar uma vitória no domingo. O Wagner deve assumir a titularidade do Palmeiras pelos próximos 6 jogos. Isso, claro, se a seleção olímpica avançar pelo menos até as semifinais dos Jogos do Rio. O tempo é curto, mas ele quer aproveitar esta oportunidade como uma espécie de cartão de visita para o torcedor palmeirense. Eu vou encarar esses 6 jogos como a oportunidade de, no dia que o Praz parar, encerrar aqui a passagem dele pelo Palmeiras, os torcedores pensar, não vai precisar contratar, tem o Wagner. Então vai ser a minha oportunidade nesses 6 jogos,
ou depois, se consequentemente ele tiver mais convocações e eu tiver mais oportunidades, de estar mostrando que quando para sair, não vai precisar correr atrás de outro goleiro. Além do Wagner, o torcedor palmeirense também terá Jean, Vitor Hugo, Edu Dracena e Zé Roberto. No meio, o Cuca testou o Thiago Santos, Tietê e Cleiton Xavier. Já o ataque teve Dudu, Eric e Roger Guedes. Foi este o time que treinou ontem na academia de futebol e deve ter a missão de defender a liderança isolada do campeonato diante do Galo. Hoje a gente é o líder da competição e a gente vai brigar todo jogo para continuar na liderança. Então eu acho que é mais tranquilo entrar numa equipe que está não só líder, como jogando bem. Já o Atlético Mineiro é o 8º colocado da tabela, mas vem cá, não se engane por isso não, viu? Os mineiros contam com um ataque de respeito. Robinho, Lucas Prato e Fred. E diante dessa artilharia pesada, vai estar um estreante. Vai ser uma grande estreia, são grandes jogadores e creio que a gente está bem treinado para fazer um grande jogo. Não só eu, como meus companheiros também. E jogando em casa, Wagner e os seus companheiros ainda não sabem o que é perder nesse Campeonato Brasileiro. Bom momento que favorece a estreia. Quando a equipe está bem, com certeza a gente consegue entrar e desempenhar um melhor resultado. Com certeza é melhor você entrar na equipe disputando na parte de cima do que na parte de baixo. Então fica a pergunta: quem será que vai ter uma missão impossível? Será o Wagner ou será o Galo? Eduardo Panzi, tá mais que mastigado o noticiário do Palmeiras para você analisar o jogo de domingo. Brincadeira, hein? O relógio aqui tá errado. 1h06 da tarde, Donos da Bola Minas, eu vendo VT de Palmeiras. Parabéns. Vocês estão de brincadeira. Parabéns. Vocês estão de brincadeira aí em cima, hein? Coisa linda do papai. 2 minutos. Coisa linda do Palmeiras. papai. Ah. Manda embora esse genta, pô. Não, peraí. Não? Vamos falar do Atlético. Falar do atrás das Atlético, opções pô. do Marcelo para escalar o Atlético, que tem dificuldades, porque não tem jogadores importantes. As duas laterais com desfalques, o Casares. Acho que pode pintar o Prato começando o jogo. Pela entrevista coletiva do Prato, pela semana de treinamento, longe ainda da forma física dele, mas tecnicamente ele é muito melhor do que os outros. Carlos, principalmente. O Robinho já deu provas seguidas que não consegue fazer essa função no meio. E então acho que o Prato, para começar o jogo, é o ideal. Fala aí, pô. Aqui, o dia que vocês mandarem no programa, vocês escolhem o VT que vai entrar. Tá Vou bom? cobrar todo jogo. Tá Atlético bom. Cruzeiro contra qualquer adversário vai ter que ter informação do adversário aqui. Quando vocês estiverem Por gentileza. mandando lá em cima, Por gentileza, tá errado. você vai lá 2 e minutos escolhe meio. o VT. O programa é de debate, vai. O Eduardo, câmera no programa tá Eduardo. falando do goleiro, que não vai, é um goleiro meia boca. Você conhece ele? Pô, eu tô falando, Você é um conhece goleiro ele? meia boca. Você que tá falando. Que é a chance Você do que tá Atlético falando. tem Você pra que tá enfrentar falando. o Palmeiras lá. Você que tá falando que é meia Então, boca. quando vocês estiverem Torcida do mandando, Palmeiras. quando o senhor Torcida estiver do- mandando, você escolhe Torcida o do VT. Palmeiras. Torcida Um abraço, do Palmeiras. pessoal. Boa Arroba, como é que é o... arroba o quê? Rodrigo Gento. Arroba Rodrigo Gento. Torcida do Palmeiras. Falou que o goleiro de vocês é meia boca. Muito ruim. É, Então, meia aqui, boca. estiverem Fala de mandando- novo lá pra câmera. Goleiro meia Muito boca. obrigado. Agora vai pro seu posto, lá que aqui embaixo quem manda sou eu. Torcida do Por gentileza, Palmeiras não câmera tá 2. tendo- E a dificuldade das laterais, talvez para esse jogo contra o Palmeiras, que é um time que agride muito, ataca muito, e o Atlético tinha Rocha e Douglas, que apoiam demais, saem muito, talvez com o Carlos César e o Fábio Santos eles fiquem mais postados. Vão ter que ficar. E aí o Atlético sofra menos, pelo menos em contra-ataques, ou a defesa alta como gosta, com o Léo Silva tomando bola, não chegando em velocidade. Talvez seja bom por esse lado, mas ainda assim eu acho um jogo Agora, qual que era a complicado pro modificação Atlético. do Palmeiras? que O você Palmeiras faz, que é sinalizou no surpresa? treino de hoje, pela manhã, sinalizou a saída do Eric e a entrada do Alexandre. Eu não acredito. Agora o Vinícius Grise Agora o ovula pessoal em casa. viu. Ovula, ai, porque ele ama o Alexandre. O Mas eu Cuca também gosto do deixou Alexandre, acho um ver. atacante. O Cuca deixou ver isso? Não, é porque os repórteres assistiram uma parte do treino, ele foi questionado e disse que inclusive gostou da resposta no treino, da entrada do Alexandre na vaga do Eric. Eu não faria. E outra, até pelo tipo de jogo do Atlético. Agora, pode ser. Mas O aí, vou te Cuca. contar aí.
pela bola, na bola É a aérea, vai aposta ficar do muito ex. forte, hein? Mas olha só, o Cuca tem isso também, né? Perde Ele arma velocidade, mas ele arma um coisinha assim pra você ver, pra você achar, deixar o outro Sei. na dúvida. Ele Mas tem essa O característica. que você acha? Você acha que ele tá fazendo meio que uma pegadinha, que ele não vai mudar o Eric? mesmo que Pro vai- Atlético, tomara que não seja pegadinha, né? Tomara que ele faça a É, alteração, ué, o que eu tô porque achando. Pra defesa é melhor. O time É, ué. piora, né? Na teoria, hein, pessoal? Na É tudo na teoria. O Eric é mais jogador que o Alexandre, Muito é mais mais, habilidoso. muito mais. Então, e assim, até que no início da trajetória do Cuca no Palmeiras, o Alexandre era titular e jogava mais pelos lados, na maioria das vezes. Não jogava como centroavante. Então ainda tem isso. Eu não sei se nessa nova realidade aí, porque ele mudou muita coisa do Palmeiras desde que ele chegou até aqui. Tem jogado sem um centroavante fixo. Se o Alexandre seria a referência, né, entraria ali na vaga do Gabriel Jesus, que vinha jogando como 9, como cara mais adiantado, ou se ele continuaria caindo pelos lados, com essa movimentação, manter o ataque movimentando muito com o Alexandre. Eu acho que o ataque do Palmeiras fica melhor com o Eric, com o Dudu, com o Roger Guedes e com o Cleiton Xavier, com esses Gente, quatro. A não ser que ele queira movimentar o Atlético já, mesmo com os desfalques do Atlético, achando o elenco do Atlético melhor que o elenco do Palmeiras, o Atlético já ganha muito, mesmo com os desfalques, com as ausências do Palmeiras. O Gabriel Jesus hoje é uma referência. Vou contar uma coisa para vocês aqui. É difícil. O Guardiola ligou para o Jesus, gente, lá na Granja Comari, falando, meu filho, é aqui que você tem que jogar. Imagina você, jogador, receber uma ligação do Guardiola, falando, é aqui que você tem que jogar. E ele acreditou que era o Guardiola. Não, era o Guardiola. Não, eu sei, mas na hora não sei se deve ele ter entendeu sido. que disse o Guardiola, mas o Guardiola ligou pro Jesus. Então, quer dizer, é o jogador mais badalado do futebol brasileiro. Hoje esse cara não estará em campo. E o Praz é segurança. O Praz está numa fase que eu vou te contar. E ele não estará em campo. Mas olha, eu acho que em termos de desfalque tá bem equilibrado, viu? Eu não acho que o Atlético pode contar imagina com o essa Atlético vantagem, não. Mas imagina o Atlético desfalcado contra o Palmeiras com os dois. Eu sei, mas eu tô com o Cadu, porque o Palmeiras hoje é um time muito mais pronto que o Atlético. Eu acho que o Palmeiras sofre muito menos com 2, 3 desfalques, mesmo que seja da importância do Gabriel Jesus, do que o Atlético, que é um time ainda que não... Quanto tempo o Cuca tem de Palmeiras, hein? Alguém tem essa informação aí? Né? 3 meses no máximo? Ele chegou no acho que final mais do um pouquinho. ele chegou antes da semifinal do Paulista. Ele chegou na fase de grupos ali no Libertadores, né? Ele pegou os 2 últimos jogos. Né? Então o Cuca pouco mais, vamos jogar 100 dias de Palmeiras, o Marcelo com mais de 60 dias de Atlético. Mas o Palmeiras já vem numa boa toada há mais tempo, né? O Cuca chegou e rapidamente, ele foi desclassificado da Libertadores. Ele uma intertemporada, né? O mas ele foi deu... eliminado, ele ficou só treinando. Sim. 17 dias só treinando. Mas isso atenua? Bento não conseguiu. Mas isso atenua esses problemas que o Marcelo vive de não ter ainda consertado o time? Não atenua os problemas do Marcelo, mas faz com que a gente entenda o Palmeiras rendendo. Mas tem uma coisa que tem que ser dita, né? Quando o Marcelo chegou, eram praticamente 12 desfalques do Atlético. O Palmeiras, o Cuca não conviveu com isso de imediato. Né? Ele podia acertando do jeito dele. E naquela época eram 12 desfalques mesmo. A gente não está minimizando nada, mas quando o Marcelo chegou, eram 12. E só para pontuar... E tem um detalhe, o Genta está me chamando a atenção aqui, ele pensa às vezes, e ele me chamou a atenção aqui no ponto por uma coisa muito interessante. Ele falou, Everton, o Marcelo treinava o Palmeiras, o Cuca já treinou o Atlético. A base do Atlético está mantida. Sim. Do time que era do Cuca. A base está aí, tem muitos jogadores. Mas mudou, tem ainda mas espera acabar. Léo Silva e Donizete. E Vitor. Marcos Rocha, que não vai estar em campo, mas está mais abaixo. Estou falando de base. Ok, tá. Forma de jogar. Isso pode ou não ajudar. Porque, no caso, se o Cuca conhece menos o Atlético, que mudou mais, o Palmeiras não mudou tanto em relação ao que era do Marcelo. Isso favorece ao Marcelo? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, se o Marcelo perde o jogo domingo, a batata assa? Não. Acho que não. Até porque é um jogo, convenhamos. É o jogo mais normal do Atlético perder no campeonato. Perder para o Palmeiras, perder para o líder fora de casa, né? Seria até uma espécie de arrogância, assim, né? Não posso perder para o... claro que tudo depende das circunstâncias também. Tipo aquela arrogância quando foi eliminado da Libertadores, quando falou, com este elenco eu não posso ser eliminado da Libertadores. Quem falou isso? O presidente do Atlético. Mas você acha que ele está errado? Acho.
E com esse elenco tá normal ele ficar ele no meio de tabela? Elenco nenhum tem garantia de ser campeão meio de tabela tá normal para ele? O elenco do Independente Del Valle não é forte, tá no final. Não, tudo bem. Eu estou dizendo que o presidente pode falar isso. Não, para o Campeonato Brasileiro, a posição atual tá errado. O elenco Deixa eu só pontuar a questão dos desfalques aqui. O Atlético não tem mais aquele número avassalador de desfalques do início, mas ainda assim, eu acho que há uma espécie de igualdade ali de desfalques dos dois lados, talvez até desvantagem maior do Atlético, viu? Porque o Palmeiras, de titular mesmo, está sem o Gabriel Jesus, o Praz e o Moisés. O Atlético está sem os dois laterais, o Casares, o Luan. São 4-3, né? Você pega, o Gabriel Jesus é o melhor jogador do campeonato, e é mesmo o melhor jogador do campeonato. Mas, mal comparando, é claro que não é uma ciência exata, ele está para o Palmeiras, assim como o Casares está para o Atlético, de certa maneira. Cada um com a sua importância, cada um como o melhor jogador do seu time, no momento. Então, e a substituição é mais difícil. Esse negócio de goleiro, por mais que é um desfalque peculiar, assim, pode não fazer falta nenhuma. Né? Porque esse goleiro pode chegar aí e dar conta. Sei lá, mas ele está longe de estar assim, no mesmo nível do Praz, não joga, porque o Praz não sai do gol. Eu não falei nada não sei. Eu concordo com isso que você está falando. Mas é aquilo que a gente debate aqui. Um time, quando está bem coletivamente, ele sente menos desfalques. O Palmeiras está bem coletivamente. O Atlético não está. O Atlético e Cruzeiro... Quando é que vai ficar, hein, gente? Não sei. Só quando tiver todos os jogadores disponíveis? O time que não está bem coletivamente, sai uma peça, ele sente demais. Aí porque não é possível. Agora já está voltando todo mundo, só falta o Luan. Se você tem mais qualidade técnica e você não tem a parte coletiva, que é fundamental, você pode encher um time de bons jogadores, não tiver bom técnico para dar coletividade e para organizar, não vira, né? Quantas seleções foram montadas em clubes aí e não virou? Agora, quando é que o Atlético estará a ponto da gente chegar aqui, ou ao ponto da gente chegar aqui e dizer, nossa, tá bacana de ver, daqui a pouco você fala porque eu tenho. Terceira semana já. Seguida. Se for levar o pé da letra, tem que colocar o Mina como desfalque também, mas convenhamos, né? Ainda o Dracena chega lá e... Deixa eu... Daqui a pouco a gente volta no assunto. Daqui a pouco eu prometo. Olha aqui, a turma da Band estará amanhã, atenção, hein? No estande da Direcional, que fica na Avenida Tancredo Neves, número 2020, lá no bairro Castelo, de 9 às 11 da manhã, com Negocie Já Direcional. Essa é a sua grande oportunidade de comprar o seu apartamento. Todos nós estaremos lá, então a gente te espera lá amanhã, logo às 10 da manhã, ok? Olha aqui, o nosso grande boy magia, André Salles, esteve na toca. Hoje foi dia de apresentação de jogador. Teve dirigente que reapareceu lá e você vê agora. Olha aí, olha aí. Um abraço, Everton Guimarães, e para todo mundo que acompanha os donos da bola, o Cruzeiro apresentou mais um reforço na manhã desta sexta-feira para a sequência da temporada. Trata-se do volante Denilson, formado no São Paulo e com passagem pelo Arsenal da Inglaterra. O jogador estava nos Emirados Árabes, passou por uma cirurgia em maio, mas já está bem. Agora precisa de cerca de 2 ou 3 semanas para recuperar a forma física e aí sim ficar à disposição do técnico Paulo Bento. O novo reforço já chegou falando que joga tanto como cabeça de área, né, o primeiro volante, ou também como segundo volante, participando mais das jogadas ofensivas. Vamos acompanhar. Eu posso fazer as duas funções, tanto como primeiro como segundo volante. Aí vai do técnico. Cara, quero jogar o mais rápido possível. Esse é o meu desejo. Eu vim para cá não para ficar 5 meses para brincar. Eu vim aqui para trabalhar e demonstrar o meu trabalho para a diretoria, para o clube e principalmente para os torcedores também. E a gente aproveitou, né, a presença aí do Bruno Vicentim, vice-presidente de futebol, que participou aí então dessa apresentação do Denilson, e falamos com ele sobre os reforços trazidos ao longo da temporada. E o Bruno Vicentim falou sobre a diferença do perfil entre os jogadores que chegaram no início do ano e os que chegaram nesta janela de transferências. Vamos acompanhar. No começo da temporada, a gente tinha um orçamento muito apertado para contratações e tentamos trabalhar da melhor forma possível com orçamento onde não tivesse investimentos praticamente nenhum. Então a gente procurou buscar oportunidades de negócio. Nessas oportunidades de negócio, claro que o risco que você corre é maior. Se acerta, como eu acho que foi uma contratação acertada do Lucas Romero, né? E você erra também em algumas contratações. Chegando na janela do meio da temporada, já com o clube mais estabilizado financeiramente,
a gente conseguia fazer investimentos maiores. Contratamos jogadores que acho que vão somar muito. Acho que hoje o Cruzeiro tem um grupo forte. Esperamos que o Cruzeiro possa entrar no rumo aí e sair dessa situação que não é confortável para todos nós. Falando do jogo de domingo, né? Um jogo importante, o Cruzeiro enfrenta o Sport, que também está na zona de rebaixamento. Desfalques para o Paulo Bento, Bruno Viana na zaga e o Bruno Ramírez no meio-campo. E aí ele tem boas peças para montar o time. Difícil é imaginar quem serão os titulares. Eu volto com você, um abraço, Everton. Grande, Andrezão. O boy magia, quando é metrosexual, ele tem que depilar o peito, cara. Parece que você tá com a Cláudia Ohana dentro da camisa aí, ajuda aí. Olha, o Bruno Vicentim, vice de futebol do Cruzeiro, ele falou sobre o Alano, um dos jogadores mais criticados, nem faz parte mais do elenco cruzeirense, mas foi um dos mais criticados, foi nos últimos tempos. Veja o que ele diz. Futebol de base são 3 etapas, né? É a captação, a formação e a transição. A parte mais complicada para o atleta é a transição. Infelizmente não é ciência exata, claro que a gente esperava um desempenho melhor do atleta, até pelo que ele fez na base. Mas acontece, às vezes tem jogadores que quando sobem não vão tão bem. Depois, nós temos um caso mesmo no grupo, né? O Elber mesmo foi um jogador que subiu também com uma expectativa enorme. No segundo empréstimo ele arrebentou no Sport. Voltou e é um jogador muito importante para a gente hoje. Isso não quer dizer que o Alano vá fazer o mesmo caminho do Elber, aí depende mais dele, né? Verdade, é verdade. Enquanto aparecia o Alano ali, o Edu tá aqui. Para nossa alegria, que coisa. Mas parece mesmo, parece mesmo. O que vocês acharam, por gentileza? Vou começar com você, Edmar, você está me olhando com um olhar assim, meio tipo, nossa, desconfiado e tal. O que você achou dessas declarações, de tudo que o Bruno Vicentim, que aliás reapareceu, estava sumido, mas estava viajando e não foi por conta do Cruzeiro, segundo informações. Estou falando que o Cruzeiro não pagou, né? A turma, o Cruzeiro está pagando viagem. Não, foi resolver assunto particular. Existe vida particular também, né, Edmar? Claro. Então, por gentileza, o que você achou de tudo isso aí, das explicações do Bruno Vicentim, esse assunto das contratações equivocadas? O que você tem a falar? Câmera 2. A questão da base, e especificamente no caso que ele falou do Alano, é óbvio que a gente sabe que essa transição é uma transição difícil, é óbvio que a gente sabe que o Alano teve dificuldade, só que a insistência foi muito grande. A questão não é a dificuldade que o menino enfrenta, a questão é, se ele tem a dificuldade, você tem que trabalhar ele melhor para ele ter condição de entrar num time e ter as cobranças que ele possivelmente vai ter. E, gente, tem história de N jogadores que saíram, que foram emprestados, que ganharam amadurecimento, depois voltaram de uma forma. Não estou dizendo, não é garantia, mas eu só acho que a insistência com o Alano é que foi errada. A insistência com um garoto que não estava dando certo é que foi o erro. A transição de base, isso vai acontecer sempre, todas as vezes que você apostar em alguém. O que ele fez na base, ele fez entre eles, entre lá o pessoal da mesma geração, da mesma história. Ele pegou uma outra história, um recomeço de Cruzeiro, treinadores diferentes e não se deu bem. Então, o que tinha que acontecer? Tira e dá chance a outros. Mas não aconteceu isso com ele. Por gentileza, você agora, sua vez de falar. O que o jovem normalmente reclama é de falta de oportunidade. E o que não aconteceu com o Alano foi isso. Ele teve, na verdade, não veio bem para a base, né? Ele chegou já logo, já foi lançado. É o pré-pronto, né, que eles chamam. Gente, eu estou complementando. Porque vocês estão muito... Vocês estão tudo... Eu falo, vocês... Não, mas eu não disse isso. Eu não, estou complementando. Pois é. Ele jogou com 4 treinadores, né? Ele teve um excesso de oportunidades. Ele não pode reclamar de falta de oportunidades. Agora, é estranho também quando todos os treinadores dão chance assim pro cara. Eles tiraram o jogador da base, ele teve chance com o Luxemburgo, ele teve chance com o Mano, teve chance com o David e com o Paulo Bento. Teve muitas oportunidades, agora vai ter mais chance no Bahia, mas... Não deu certo. Agora, ele deveria mostrar alguma coisa na base. Se ele não for titular no Bahia... vai arrebentar com todo esse esforço que foi feito aqui para ele ser titular aqui. Se ele não chegar no Bahia, não for titular absoluto e jogar bem, porque lá no Bahia, convenhamos, né? A pressão, na teoria, tem torcida grande, então eu estou falando principalmente sobre qualidade de competição, a do Bahia é bem menor. Então a obrigação, não sei se vocês pensam assim, a obrigação dele é chegar a ser titular, né? Eu acho que o Alano, que é um cara que veio para a base e foi lançado e teve muitas oportunidades, o erro no Alano, na vinda do Alano, fica desse tamanhozinho, perto do erro do Riascos, do Pisano, Rafael Silva, do Sanches Minho, do Rafael Silva, claro, do Douglas Coutinho, do Federico Gino. A vinda do Alano, o erro fica desse tamanhozinho. E no caso do Riascos, errou-se 2 vezes. Primeiro ao trazer, tentou, não deu certo, ele foi pro Vasco. Depois tentou de novo, que já não tinha dado certo. E gastou mais dinheiro, está gastando ainda, porque está pagando o salário dele. E aí, o Gino... O Paulo Bento ele é cobrado
Pô, o Paulo Bento mexeu errado. Ele olha pro banco, ele tem Coutinho, Pisano, Gino, qualquer um desses que ele... Ó, aquece que você vai entrar. A hora que o cara levantar, o torcedor vai vaiar. Para qualquer um desses. E todos esses foram reforços no início do ano. Eu ouvi o Vicentinho dizendo, era um momento que o Cruzeiro tinha pouca grana para investir. Ok, eu entendo, mas é o que a gente falou ontem. Trouxe 8. Se somar, vai passar de 1 milhão de salário. Trouxesse 2, ganhando 500 mil. Trouxesse 3, ganhando 300 mil. Eles estariam jogando e rendendo mais do que esses todos que a gente olha para o banco e fala, isso não serve para o Cruzeiro. Então errou na avaliação de quem vinha com pouco dinheiro. Rasgou o pouco que tinha. Então, na sua ótica, quando o Bento se virar para o banco de reservas e chamar o Gino, e chamar o Pisani, O torcedor vai vaiar. Mas tem que vaiar, então, a diretoria. Sim, porque ele não tem outro. Vai deixar os caras jogando até os 90 minutos pregado. O Cabral estava cansado. Ele estava discutindo demais com aquele árbitro que fez uma arbitragem bizarra, expulsou o Bento sem precisar. E não foi, ele não roubou ele não errou para Cruzeiro ou para Vitória, não. Foi para os dois, uma falta no Chiesa que ele não marcou. E se ele expulsa o Cabral? Aí o Cruzeiro ganhando de 2, estava 4-1 o jogo, né? 2-0 com os 2-1 de lá. Pô, tá praticamente classificado. O Cabral cansado, a ponto de ganhar cartão. Ele olha pro banco, qual que é o volante que ele tem? Gino. Aí ele chama o Gino, burro. Burro é que contratou ele. Aí é o torcedor que vai... Muitas vezes o torcedor acerta, assim, faz leituras interessantes, assim, de jogo, mas isso aí é mais no calor do jogo, é não entender as circunstâncias. Não, mas vaiaram o Bento. Sim, então, sim. Tá errado. Tá errado. Ali ele a diretoria tem que ser cobrada assim. Gente, a diretoria... Gente... Eu não tô dizendo que o Gino é bom, não. Fizer, é ruim pra caramba. Falamos isso aqui, acho que no início da semana. Se você pensar os erros cometidos de uns 10, uns 12 meses pra cá, Nossa Senhora da Aparecida do Perpétuo Socorro, amém. Mas é um caminhão de borradas feitas. Na verdade, desde o ano passado. Muitos erros cometidos. Desde o ano passado, na verdade. Que eu tô falando, é um ano já isso. Agora trouxe gente boa, mas a temporada aqui não é europeia, não começa em agosto. Exatamente, até ganhar ritmo, até o Bento conseguir a mão esquerda. O Denilson pediu 3 semanas. Acho que não vai dar não descartemos a Copa do Brasil, mas tudo indica que será um ano perdido, mas eu disse e repito, digamos que o Cruzeiro não sofra tanto no Campeonato Brasileiro, passe por esse período de turbulência, ele começa, eu acho que bem a próxima temporada, vai. Com esses jogadores contratados, todos aí e tal, tudo certo. Eu acho que começa com um grupo, mas no mínimo com mais qualidade do que o grupo que ele iniciou esse ano. O ano que vem estamos em agosto quase já, hein? O Cruzeiro já começa a montar um time bom pro ano que vem, gente. Agora, o torcedor quer saber desse ano, né? Que é o brasileiro, que é um Libertadores. Exatamente. E outra coisa, o fato de dizer isso aqui também não reduz a responsabilidade desse monte de bobagem que foi feita aí. Não. Porque foram muitas. Você acha que a diretoria fez muita bobagem? Fez. Nas contratações ali do início do ano, várias dessas contratações não deram certo. Só o Romero deu certo. Eu acho... No início do ano. Os que vieram. Sim, acho que são 8. O Rafael Silva, para mim, é um erro, eu não contrataria. O Riascos, um erro 2 vezes. Gente, aquilo que a gente já falou aqui 200 vezes, esse chover no molhado. Você vai olhar para esses caras e achar que esses caras vão brilhar aqui, jogando com a camisa do peso que é do Cruzeiro, sinceramente. Vendo as imagens ali, a gente olha e fala assim, gente, como? Aí, né? Como? Mas isso aí, isso aí foi meio que um negócio, uma tragédia anunciada também. Sim. Porque naquelas idas, eu falo nossas, porque o Cadu não esteve conosco, Dimara não esteve. Naquelas idas nossas lá na Top, a gente falava, gente, olha esse elenco. Mas a gente lá esperando, os jogadores saíam lá de dentro daquela área lá que eles ficam lá, caminhando para o campo, eu falava assim, quem que é esse Edu? Não sei. Aí perguntava, ô Ramário, quem que é esse? Esse é o fulano. Aí vinha outro, quem que é esse aí? Aí você vai ver o treino, você vê o pisando, tropeçando na bola, você fala, pá, não vai virar, né? Não vai virar. Olha aqui, já que você tocou no assunto do Bento aí, aquele negócio da arbitragem, que aquele chiliquento lá, pô o Bento reclamando aí, Capiroto. Não somos gente insultuosa, não somos gente que insulta, não somos gente indisciplinada, mas o jogo não é um coro de bons rapazes, não é? Não é? O jogo é um jogo, tem situações mais quentes, tem situações de uma adrenalina maior e que há que ser entendido por todas as partes. A minha primeira expulsão
pela confusão que houve e que se criou naquele momento. Alguma justiça tem, as outras 3 expulsões não têm por que existir. Parece-me um exagero tremendo das equipas de arbitragem, à parte daquilo que foi uma arbitragem com uma sede de protagonismo no último jogo tremenda. O árbitro teve muito mais interesse em ser ele o foco da atenção do que os jogadores, não é? Eu acho que isso não deve acontecer. Dimara, tem razão o Bento ali de botar a boca no trombone. A gente vem sistematicamente criticando a arbitragem. Não existe critério, né? Quando você acha que de um ano para o outro vai mudar e vai melhorar consideravelmente, um erro atrás do outro, todos sendo esculhambados pela arbitragem no Brasil. Eu não sei imitar muito ele como o Pans faz, mas mais ou menos o que ele disse foi o seguinte, né? Gente, é jogo pegado. O jogo tem hora que fica pegado. Então é preciso que a arbitragem tenha essa noção. Ninguém vai ficar assim todo bonitinho, você me dá licença, peraí, deixa eu pegar aqui, Não é assim, jogo não é isso. E, na verdade, é disso que ele está reclamando. Faz parte de uma adaptação. Agora, o pior é ele ter que se adaptar a uma arbitragem horrorosa. Isso é terrível, da gente ter que admitir que existe isso. E mais do que isso, né, Everton, eu acho que o que está matando a arbitragem brasileira, do que a gente tem visto nos últimos jogos, gente, é o excesso de conversa, é o excesso de explicação, é o jogador... Gente, fez, é falta, tá, tchau. Não, eles querem falar com o jogador, eles querem discutir com o jogador, eles querem fazer trejeito, eles querem... Pra que isso? Eles não podem... A arbitragem tem que passar ilesa. O grande árbitro é aquele que você... Gente, quem foi? Onde que aconteceu? Igualzinho ele. Ele, então, Sabe, esse tipo do aparecer o tempo inteiro. E, olha, isso tem relação com o que está acontecendo com a CBF, com a arbitragem nossa nacional, com a arbitragem sul-americana. Isso tem a ver com tudo que está acontecendo no futebol sul-americano. O fato do Weber ter nos representado numa final, eu acho que diz muito sobre o momento da nossa arbitragem. Porque ele nunca foi um árbitro do primeiro escalão. De um tempo para cá, curiosamente, e nem com características, né? Ele foi guindado a um posto que eu não sei se tem competência para ocupar. Mas aí você olha além dele, você enxerga o Daronco, que é bom árbitro, o Voaden, que tem desagradado a muita gente, mas que eu ainda vejo como um árbitro bom, ele deixa o jogo correr e tal, mas tem jogo também que ele deixa o pau cantar. E nós aqui também? Não, aqui em Minas Gerais está uma tragédia. Meu Deus do céu. Se no Brasil tá ruim, aqui tá pior. Tem a ver com toda essa mudança. E a gente começa a achar, igual você falou assim, olha, fulano é mais ou menos aqui. Porque é tudo tão ruim que se o cara é um pouquinho melhorzinho, você fala assim, ai, gente, é até perdoável que faz. E não é, gente. Não é. Mas outro dia eu estava falando com o pessoal na redação, os hábitos são ruins. No Brasil tem muito hábito ruim, mas antigamente os hábitos, para bater de frente com eles, era uma câmera só, né? No máximo 2 no estádio. Hoje são 38. Às vezes eles são a mesma coisa do passado, só que com 38 câmeras. Antigamente eram só 2. Mas o problema é essa tal da interpretação hoje. Dimara, mas deles 38 é assim, câmeras é fácil demais de achar erro. Antigamente tinha menos erro porque era uma só. Mas aí o negócio do Pelé era bom até para bater, sabia bater o Pelé, viu? Sabia porque era uma câmera só. Se fosse com 38, não sabia também não. Todo mundo ia pegar ele batendo. Eduardo Pans disse que a seleção de 70 é uma enganação, não jogava nada. Rápido intervalo, lá e cá, rapidinho, a gente já volta para a sequência dos donos da bola. Não mude de canal, que se mudar seu time perde na rodada. Até já.